Eu sei que tem muito tempo que a gente não grava ReZero aqui pro canal e vocês estão comentando direto aí, mas a gente não esqueceu ou acabou não acompanhando mais o anime. A gente acabou acumulando. O último episódio que a gente fez foi o 15 e hoje já tá no 23, quase lançando o 24, provavelmente 2 dias depois da postagem desse vídeo. Mas hoje eu tô aqui pra fazer um resumão da review, ou fazer um resumão de ReZero do episódio 16 ao último que lançou. E pra isso hoje eu trouxe meu amigo Vitor. Olá. Que tem muito tempo que ele não assiste anime e ele voltou a assistir anime só por causa de ReZero. Só pra você ter noção de como tá bom pra cacete esse anime. Então, vamos pro vídeo. O episódio 15 foi aquele episódio super bizarro do ReZero, né? Então o que a gente não esperava ali no episódio 16 era algo bem mais bizarro ainda, ou algo mais revelador. Acontece que ele deu uma acalmada ali e foi algo mais humilhante pro Subaru. É interessante que foi o episódio em que você vê o desespero do Subaru. Porque ele quer salvar a Emília, só que ele não tem ideia de como fazer isso. Então ele acaba se humilhando ali pra todas as pretendentes ao trono, né? Eu não sei se elas estão disputando pra ser rainha ou princesa, algo assim, né? É rainha. Rainha. E ali a gente começa a perceber um pouco da personalidade de cada uma. Então a gente vai dar mais líder, né? Que é a Crush-san, que ela vai ser desenvolvida futuramente, pra mais mesquinha. E no final do episódio ele meio que aprende Com a Anastácia, ele aprende com a Anastácia como negociar. Não foi bem assim. Eu acho que não foi muito intencional dela. Na verdade, foi meio que um tapa que ela deu na cara dele com palavras. Sim. Sobre como negociar, assim. Porque ele tava fazendo tudo de uma forma muito errada. Ele tava meio que implorando. E quando você começa. Quando você quer alguma coisa, você não pode já chegando mostrando tudo que você tem. Você tem que saber negociar, mostrar qual é o seu valor, mostrar qual você pode ter para a pessoa que você vai negociar, porque a pessoa não vai fazer tudo de graça para você. Ainda mais numa situação como essa, de... Desespero? Não é de desespero, de perigo, onde vidas podem se perder e etc. E no final do episódio ele meio que consegue ali a ajuda dos mercadores pra ir pra Vila da Emília pra reevacuar ali toda a população, né? E bem no finalzinho eles se deparam com a aparição da baleia. No episódio não fica muito claro que é a baleia que apareceu naquele momento, só que pela imensidão da criatura que apareceu você já espera, ainda mais pelo hype que foi criado anteriormente nos outros episódios. Sim, se não me engano, não me lembro muito bem, mas aparece só o olho dela, né? Uhum. Então você já... Putz, o próximo episódio só de vai ter ser... um olho também de uma carruagem daquela, Sim, você já imagina que é a baleia. E aí, depois disso, a gente vai pro episódio 17, que já começa com o ataque da baleia, não é isso? Uhum. E tem toda aquela cena melodramática, mais uma vez, a morte da Rin. E é incrível como a gente consegue sentir a morte da Rin todas as vezes que ela morre. A gente não consegue sentir isso com o Subaru, porque a gente sabe que ele vai voltar. E a gente fica tipo, putz, morreu, beleza, vai voltar e continua a trama. A gente sabe que vai acontecer com a Rin também, mas a gente sente a Rin. A Rin é melhor e foda essa porra. Outro detalhe que eu gostei muito foi a realidade que você vê nos personagens da série. Por exemplo, o mercador meio que principal, o que teve o maior destaque deste episódio, foi o último a ficar vivo. Você vê que quando ele percebe que o Subaru é a causa da baleia estar indo atrás dele, não tem todo aquele lance de eu não vou matar pra sobreviver e etc. Ele não tá nem aí. Ele quer saber dele, ele quer saber de sobreviver. E ele joga o Subaru pra longe da carruagem de qualquer forma. Sim, é muito bom isso, porque geralmente em animes genéricos assim, o cara ia falar, não, putz, você é a causa, vamos trabalhar juntos para matar a baleia. Não! Ele não tá nem aí. Ele não liga pra isso, ele simplesmente joga o Subaru e não importa, sabe? Ele quer sobreviver, é aquele negócio, né? Todo mundo é egoísta. Todo mundo pensa em si mesmo, não importa a situação. Mesmo que você vá fazer o bem pra alguém, no fundo você quer alguma coisa em troca. Por mais que seja só a sua felicidade. É egoísmo. E depois que o mercador ele joga o Subaru, né? O Subaru ele consegue sair daquele local ali com a baleia ignorando ele. A gente não sabe por que a baleia ignora ele aqui naquele momento, mas ela simplesmente deixa ele de lado e ele consegue fugir. E isso não foi explicado mais pra frente, eu não sei se isso vai ser explicado futuramente, mas o que a gente sabe é que ela simplesmente é atraída por ele e não negada por ele, né? Então ficou meio vago isso aí, mas ReZero, por mais que ele tenha muitos furos, a própria trama consegue fazer você esquecer desses furos de tão boa que ela é. Na verdade, eu não acho que é bem um furo, porque se você perceber, a baleia ela é uma criação da bruxa. E como a gente vê por vários personagens falando pelo anime, o Subaru ele tem o cheiro da bruxa. Talvez
essa atração da baleia pelo Subaru não seja meio que querendo matar ele ou por ódio dele, e sim uma atração pela sua mestra ou a criadora, a mãe dela. Sim, é algo a botar em pauta, né? Porque tem outra coisa também que envolve o Betelgeuse, porque o Betelgeuse ele nunca quis matar o Subaru, pelo que parece. Ele sempre quis transformar ele em algo assim... Não transformar, né? Mas ele quis usar o Subaru, ou simplesmente formar o Subaru, ou fazer com que o Subaru passe a entender a sua própria personalidade ali, porque ele sabe que o Subaru tem uma ligação com a bruxa. E a gente vê que o próprio Betelgeuse não quer matar o Subaru um pouco mais à frente, que a gente vai comentar aqui no penúltimo episódio que lançou, foi no último, não lembro. Mas é algo muito interessante porque é uma trama que ele te dá várias pontas soltas, ele consegue completar essas pontas, mas ele solta mais pontas ainda que você fica muito intrigado para continuar assistindo. Depois disso, né, voltando ao assunto, depois disso tudo, o Subaru ele consegue chegar no castelo da Emília e começa a conversar com ela. Aí chega um momento ali que ele fala, não dá, vou contar a verdade, não importa a dor, né, que eu sinta. Na verdade, a dor maior foi que depois que a baleia comeu a Ren, ele percebe que a Ren foi esquecida. Isso é como se fosse um soco na cara dele. Ele fica devastado por isso, porque nem a própria irmã da Rin lembra dela. E eu também não entendi por que ele consegue lembrar. Imagino que seja o feitiço da bruxa em cima dele, que eu acho que tenha. Sim, que se a gente for parar pra ver, o Subaru é o único personagem na trama. Na verdade, o único não, porque tem a maguinha lá, né? A que fala imagina toda hora, que eu esqueci o nome dela agora. Que não tem uma explicação. Tipo, você não tem nada explicado dele. É só um personagem que ele tá num mundo mágico ali, né? Sobrevivendo, tentando sobreviver. Então tudo que ele faz ali é consequencial do momento. Não é algo explicativo da personalidade dele. O que é muito bom, não é algo ruim. Isso é algo interessante porque você percebe que... Eu não sei se o anime ele vai passar dos 24 episódios, se ele vai chegar a 36, 60... Mas você percebe que o anime ele tem muito ainda a explorar. Você tem a maga, que não tem nada explicado. Tem o Subaru, que tem muito pouca coisa explicada sobre ele. E também tem aquele mago, que é o mestre da Emília. O Roosevelt? O Roosevelt, porque você sempre vê que ele sempre está em alguma missão. Ele sempre está fazendo alguma coisa. E ele é um dos mais poderosos do mundo. Mas você não sabe o que ele está fazendo. Você não sabe se tem algum plano ali dele, se ele está lutando contra a bruxa. Você não sabe nada sobre ele. E é mais um personagem a ser explorado. E aí, sim, voltando ao assunto, né? Tem uma coisa muito interessante que ele simplesmente ignora a dor e ele resolve contar pra Emília que ele volta no tempo. Não foi muito bem uma ignorada da dor. Na verdade, ele fica tão desesperado e fica tão alucinado com tudo aquilo que estava acontecendo que ele simplesmente não consegue segurar a vontade de contar e conta pra Emília que ele consegue... Conta não, ele quase conta. Não, ele chega a contar. E aí, ela simplesmente morre. E você, no primeiro olhar, você pensa, putz, ele conseguiu contar. Mas aí ela cai sangrando e você fica... Como assim? Foi algo interessante que sempre que você vê que ele tá perto de contar, você vê uma imagem da bruxa meio que apertando o coração dele. Então eu imaginava que quando ele contasse mesmo de verdade, a bruxa ia matar ele. Mas ela fez muito pior. A bruxa, ao invés de matar ele, ela mata uma pessoa que ele ama. Exatamente. Não sei se é necessariamente a pessoa que ele tá contando, mas pelo menos uma pessoa que ele ama, ela matou. O que acaba sendo um baque muito mais forte do que matar a pessoa ele que ele tá e voltar, pra ele voltar. Porque ele vai voltar de qualquer forma, né? E o mais interessante também é que depois dessa cena, aparece a maguinha, a que fala imagino. E ela simplesmente ignora a situação, tá? Eu não sei se a Emília é serva, não é serva, mas a Emília é como se fosse... Não sei se ela é superior a ela ali naquela casa, ou se elas são iguais. Mas ela simplesmente olha a Emília, que é uma pessoa que ela convive há muito tempo. Putz, você matou a Emília, vou te mandar pra floresta e vira aí a partir de agora. Eu não entendi essa cena, por que ela jogou na floresta junto com a Seita. Talvez ela até tenha alguma coisa com a Seita pelo jeito estranho dela, não sei. Sim. Tem muito ainda a ser explorado por isso. E o episódio termina com a proximidade da Seita, uma quase luta entre a Seita e o Subaru, e finalmente a Pacu aparece e decide matar todo mundo. E aí a gente volta de novo do zero. E aí vem o episódio 18, episódio de completo diálogo. E esse episódio acabou dividindo muitas opiniões. Por exemplo, eu amei o episódio. Pra mim foi um dos melhores episódios que eu já assisti na minha vida. E eu não gosto de animes assim, né? Que tem muito diálogo, como eu posso dizer, românticos. E naquele momento foi um diálogo muito, não romântico, mas muito melodramático. E entre contrapartida do Rodrigo, é interessante que eu sou um cara que gosta de anime com diálogo. Os últimos animes que eu tenho visto é Monogatari
e Joker Game, que são animes de completamente diálogo, mas esse episódio eu odiei. Na minha opinião, o episódio, ele tem o seu peso no anime, ele é necessário, só que os diálogos eles foram muito mal colocados, na minha opinião, pelo menos. Mas então, foi um episódio que dividiu muitas opiniões, né? E com um único desfecho, que é o desfecho que o Subaru finalmente cria bolas. Aleluia. Era o que a gente tanto esperava, finalmente o crescimento do personagem. O personagem foi o anime inteiro um lixo, e eu realmente não aguentava mais. Tanto que até o episódio mais ou menos 18, não, até o episódio 17, eu não lembrava quando eu ia conversar com meus amigos sobre o anime, etc. Eu não lembrava do nome do protagonista. Agora eu lembro, porque finalmente teve a evolução. Ele deu um motivo pra isso, né? Episódio 19, que é o episódio que ele começa a ganhar respeito de simplesmente todos os personagens do anime. E foi um episódio que ele finalmente conseguiu aplicar o que ele aprendeu com a Anastasia no episódio 16. Ele conseguiu negociar direitinho com a Crush, que é, na minha opinião, das pretendentes, até da Emília, a melhor pretendente para liderar o país é a Crush. Até porque ela já tem a personalidade de líder, Já né? tem a personalidade. Sim, ela consegue controlar um exército inteiro. Uhum. Enquanto a Emília, ela simplesmente fica calada. Uhum. Não que ela fique calada. A gente tem um diálogo muito interessante, acho que no episódio 14 ou 13, que a galera começa a xingar ela ali e ela consegue levantar a voz, mas ela não é tão persuasiva quanto a própria Crush. A personalidade dela ainda não é tão forte quanto a da Crush. Interessante porque ele não usa só o conhecimento da Anastasia, como o próprio conhecimento que ele aprendeu com a Crush, no episódio 16, que ele sabe que ela não valoriza um cara que se humilha. Então ele levanta, ele realmente se impõe ali e fala, não, o que eu tô te falando é verdade, e eu sei que isso vai acontecer, e você precisa da minha ajuda para derrotar a sua maior inimiga, que é, naquele momento, a Baleia Branca. Além de conseguir negociar com a Crush, ele ainda conseguiu o respeito de todo mundo ali. Isso, e o mais importante de tudo, é que ele ainda conseguiu o respeito com o Mestre das Armas, que é o protagonista desse arco que vai aparecer agora posterior, que é o arco da luta da Baleia Branca, né? Que é uma coisa muito interessante que eu falei no papo do Boku no Hero, que tem muito daquilo da troca de protagonismo, né? Então você vê que nessa batalha, que é o episódio 21 e 22, se eu não me engano, o Subaru ele tem sim a sua grande importância como uma ferramenta que vai movimentar ali a toda a batalha. Mas o real protagonista é o Mestre das Armas. Então você tem essa troca de protagonismo ali em alguns episódios, mas que não quebra completamente a trama. O episódio finaliza com a reunião dos soldados no campo de batalha. E tem uma cena muito foda, né? Que é tipo... Não sei vocês, mas aquela cena, por mais que ela seja simples, ela conseguiu me tocar muito. Que é o celular tocando e mostrando o momento que a baleia vai aparecer. E naquele momento, eu acho que você tem a sensação que você vai ter o resto do arco inteiro. Que é a sensação de torcer pelo clichê. Geralmente as pessoas ignoram ou odeiam o fato de alguma coisa ser clichê, dependendo da forma que ela é trabalhada. Mas o ReZero, ele conseguiu trazer um sentimento novo, que é o fato de você querer que o clichê simplesmente aconteça. Você já sofreu tanto com o Subaru morrendo e morrendo e sofrendo, já ficou até com ódio dele de tanto que ele sofreu. Que, pô, quando você vê que ali tem a chance de o clichê acontecer, você só quer que aconteça. Exatamente. Então você tem aquela sensação que vai dar merda. Você fica uma coisa toda, vai dar merda. Mas eu não quero que dê merda. O celular começa a tocar e você, putz, se a baleia não aparecer... Exatamente. Entendeu? Se a baleia não aparecer, o que vai ser do Subaru? Ou se todo mundo morrer ali, todo mundo vai morrer no caso. Inclusive, no final do episódio 20, né, que é quando começa a batalha, aparece 3 baleias, você fica... Cara, nunca nada dá certo. Aí tem um desfecho, assim, fantástico, né, que é o desfecho que ele simplesmente consegue entregar o que o arco propõe, que é trazer toda a trama do Mestre das Armas e, ao mesmo tempo, concluir uma parte da missão do Subaru. Talvez tenha mudado o foco aí da câmera, mas foi porque acabou a memória do celular e eu acabei me perdendo aqui onde eu tava. Nós não vamos dar muito detalhes sobre a batalha, porque apesar de batalhas em animes, ainda animes como esse, serem uma coisa muito chamativa, não tem muito o que falar. A única coisa interessante que a gente tem realmente para falar da batalha é a gente vendo de novo a evolução do personagem e vendo que o Subaru, mesmo sendo um inútil completo, que não sabe lutar, não fazer nada, ele ainda consegue ter o seu papel dentro de uma batalha. Ele ainda consegue inspirar os soldados. Mesmo o Subaru ele sendo um fracote, mesmo ele não tendo poderes, ele tem uma arma ali que ninguém tem, que é o poder da argumentação, né? O poder da determinação. Então o Subaru, em muitos momentos,
Mesmo ele sendo um inútil completo, se ele dá de cara com a baleia, ele pode morrer em segundos. Ele consegue inspirar os soldados que estão morrendo de medo e que são treinados para isso a continuar. Tanto que a gente vê aquele discurso da Crush no final da batalha, em que os soldados eles estão dispersos, de não querer mais lutar, estão morrendo de medo. E o Subaru sai correndo, chamando a baleia para a batalha, e a Crush fala: vejam só, nosso guerreiro mais fraco tá indo pra batalha e vocês estão aí sentados, parados, querendo fugir. E aí a gente vai pro episódio 22, né? Que é o episódio ali, fim já da Batalha da Baleia e sequência do objetivo do Subaru. E acontece algo muito interessante, que é aquele inimigo dele, espadachim, aparecer pra ajudar ele. E como eu falei há pouco, o maior poder do Subaru é a argumentação. Mas você não pode ficar com a argumentação pra sempre. No mundo que o Subaru tá, ele precisa de força, ele precisa de alguém que possa ir pra batalha. E naquele momento ele vai precisar engolir o orgulho dele para poder aceitar que o maior inimigo dele vai ser o maior amigo dele nesse momento. Depois daquilo dali, eles tiveram a batalha com o Betelgeuse e descobriram que o Betelgeuse, na verdade, são 5 dedos. Foi uma coisa que me deixou bem triste, porque o Betelgeuse era um dos meus personagens favoritos. E saber que ele era só mais um, né? Eu também fiquei com esse sentimento de que Betelgeuse ele era um personagem único. E a partir do momento que você tem um personagem com aquele rosto, em vários rostos diferentes, ele meio que perde... Eu preferia aquela aparência do cabelo verde, aquela maluquice. Isso, era bem melhor, mas mesmo assim, né? Ele não perde a essência da proposta do anime. A gente vai pro último episódio, que é o episódio 23. Nesse episódio tem dois pontos muito importantes pra falar. Que primeiro é a batalha da Emilia, né, com o último dedo do Betelgeuse, que é uma batalha que você finalmente vê a Emilia não como uma líder, mas como uma pessoa que pode tomar a linha de frente em caso de algum perigo. E você percebe que por mais que ela seja uma garota ingênua, ela tem a Emilia forte dentro dela. E mesmo ela tendo a Emilia forte dentro dela, ela consegue manter a ingenuidade dela. É tanto que na hora que ela vai matar o último dedo do Betelgeuse, ela agradece por ele ser derrotado. Ou seja, ela entende a ideologia dele, entende por que ele está fazendo aquilo. Outro ponto relevante da personalidade dela é que, mesmo ela sendo rechaçada por todos da vila, porque eles colocam a culpa nela de tudo aquilo que está acontecendo, ela vai e mostra que ela, como uma futura rainha, ela consegue engolir isso e seguir em frente. Ela consegue tomar as atitudes, por mais que a população não apoie ela, né? E depois disso a gente vai a parte mais intrigante do anime. Não do anime, mas do episódio. Que é a parte que o Subaru ele é possuído pela Betelgeuse. Então nesse momento vem vários sentimentos à cabeça. O primeiro deles é que, por mais que o Subaru volte, o que ele podia fazer de diferente para mudar aquela situação? Uma coisa que a gente estava discutindo é que a gente não sabe como essa possessão do Betelgeuse ela funciona. E o mais interessante é que ele fala que as pessoas que são adoradoras da bruxa, eles recebem a Bíblia. Mas não diz como eles recebem a Bíblia. Não é como se alguém fosse entregar a Bíblia na sua casa. E o que o Subaru faz? Ele simplesmente adota a Bíblia. Então é como se fosse uma atitude, pelo menos que a gente acha aqui, né? Uma atitude inconsciente dele da adoção da Bíblia. É como se ele estivesse aceitando a bruxa dentro dele. Ele não sabe disso, mas ele está aceitando. Não ficou muito claro. Ele pegou dizendo que era só para poder dar uma estudada, para ver se descobriu alguma coisa sobre a seita. Mas, na verdade, não ficou claro isso, mas eu creio que foi um instinto de dele. Foi a bruxa fazendo que ele fosse e guardasse a Bíblia. E talvez esse seja o motivo do Betelgeuse conseguir possuir ele. E, voltando ao que eu falei, né? A gente não sabe onde ele vai voltar no anime. E também não sabe o que ele podia fazer de diferente. Porque no resto do anime, se ele tomasse uma atitude diferente, ele mudaria tudo. Mas agora, se ele tomar uma atitude diferente, ele não vai conseguir ser o líder que ele foi. Ele não vai conseguir derrotar o Betelgeuse da forma que ele conseguiu. Então, o que ele vai precisar fazer? O que ele vai ter que tomar de fazer de diferente agora para conseguir ter um desfecho parecido com o que teve, só que sem ser possuído pelo Betelgeuse? Então é isso aí, galera. Essa foi nossa review do episódio 16 ao 23 de ReZero. Ficou quase um papanime isso aqui, mas pelo menos a gente conseguiu falar tudo o que queria. E eu acho que isso vai diminuir bastante o veredito. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam de todos esses episódios. A partir do episódio desse domingo 24, eu pretendo fazer semanalmente um. Se vocês quiserem que se vocês quiserem que o Vitor participe também, a gente grava aqui também, gravando, falando, que é sempre bom ter mais de uma opinião, né? E nem sempre eu e o Pedro estamos com a agenda muito igual para poder gravar. Então é interessante a gente trazer também um integrante novo para o canal, caso vocês aceitem.
Não esqueçam que esse vídeo também vai estar em MP3 aí e no iTunes, caso você não tenha tempo para ver vídeo. Então você pode estar na faculdade, no trabalho e estar ouvindo. Então é isso aí, galera. Não esqueça de dar o like e até a próxima. Falou! Tchau!